Ministro, Excelência, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia, Excelência, Doutora Graça Sanches, Presidente da Associação de Jovens Investigadores, Doutora Suzilene Rodrigues, Coordenadora do Ciclo de Tertúlias, caras Ministras, Senhoras Conferencistas e Moderadores, representantes do Corpo Diplomático, caras e caros tertulianos. É com imenso prazer que participo nesta sessão da abertura do ciclo de tertúlias Cabo Verde em Debate, que hoje acontece aqui na cidade da Praia. Quero destacar a ousadia deste grupo jovem que tem promovido o debate sobre Cabo Verde em Portugal e que hoje traz a esta sala um debate sobre Cabo Verde e o futuro. Como país jovem, eu vejo Cabo Verde como um berço dos sonhos de uma nação que gerou um país. Um país que nasce de um passado colonial, nasce, se quisermos utilizar uma imagem, de um abraço chicoteado, mas que está a dar provas ao mundo e que hoje é considerado um exemplo. Um país que viu muitos dos seus filhos emigrar para a terra longe devido à escassez de água. O contrassenso de um país insular, rodeado de água, mas que a falta de chuva e as secas empurraram boa parte da sua população para a imigração. Queria dizer-vos que a comunidade cabo-verdiana em Portugal, sítio onde nasce esta iniciativa, que dá origem ao ciclo de tertúlias, é uma comunidade hoje com um perfil diferente. Dos primeiros imigrantes que foram para a terra longe à procura do sustento, a primeira geração de imigrantes, de trabalhadores indiferenciados, de camponeses à procura de condições para melhorarem a sua condição de vida e da sua família, hoje temos uma comunidade muito diferente. Temos um grupo de quadros que ou foi estudar e ficou lá a trabalhar, integrou a universidade, integrou a administração pública, o setor privado. Temos os filhos, a segunda e a terceira gerações que estudaram e integram, muitos deles, o ciclo de tertúlias, e um grupo significativo de artistas e de desportistas. E se nós acompanharmos os desafios de futebol, vamos ver que em quase todas as equipas de Portugal temos um cabo-verdiano. Mas temos cabo-verdianos na seleção portuguesa. É esta comunidade em mudança que constitui o contexto para o surgimento desta ousadia, deste ciclo, deste grupo de jovens promovendo um debate descomplexado, organizando sessões fora também de Lisboa, do espaço onde nasceu a tertúlia, levando a informação e o questionamento a vários pontos de Portugal. Para além da comunidade residente, temos em Portugal um grupo grande de estudantes
que vão no quadro do acordo existente entre Cabo Verde e Portugal, estudantes do ensino profissional e do ensino superior. Muitos enfrentando dificuldades, porque é preciso recentrar também esta cooperação de origem descentralizada, colocando-a no patamar das prioridades do país e introduzindo melhor coerência e responsabilidade na geração desta cooperação, tendo em conta a evolução do sistema também em Cabo Verde. A oferta é maior, está presente em todos os concelhos e é preciso que tenhamos isso em conta na condução dos programas de cooperação e garantindo aos jovens que partem de Cabo Verde os recursos para a sua subsistência, minimizando assim os problemas que os jovens estão a enfrentar hoje em Portugal. O outro grupo é composto pelos doentes evacuados, que partem à procura da saúde, também no quadro de um acordo existente entre Cabo Verde e Portugal, e que estão em várias cidades colocadas pelo Sistema de Saúde de Portugal. Estamos a trabalhar para melhorar significativamente esta gestão. O Governo de Cabo Verde já fez um investimento grande na melhoria da gestão, na articulação entre as instituições e nas condições de acolhimento. Teremos, em breve, melhores condições para acolher e alojar os doentes evacuados. E a gestão do sistema reduzindo o tempo de permanência dos doentes em Portugal. Destacaria toda a comunidade artística que tem uma presença forte nos eventos, mas dizendo também que a comunidade cabo-verdiana é uma comunidade que tem Cabo Verde presente. Todas as festas comemoradas em Cabo Verde são comemoradas em Portugal de norte a sul. A minha estreia enquanto embaixadora no evento com a comunidade foi nas festas de Ninho Santa Mar. Portanto, eu cheguei a Lisboa em janeiro, apresentei as cartas credenciais no dia 10 e no dia 15 estava a comemorar em Santa Mar, em Oeiras, com a comunidade cabo-verdiana. E desde janeiro até a semana passada estive nas festas em Santa Catarina, em Buraca, mas havia também uma festa em Outurela. Para vos dizer que as tradições, a língua, a música e Cabo Verde estão em Portugal em todos os cantos. A nossa comunidade é uma comunidade que participa, que está sempre presente e que acompanha aquilo que acontece em Cabo Verde. É uma comunidade que mudou e daí também termos novos desafios. É preciso que todas as instituições olhem para a comunidade cabo-verdiana com um novo olhar. Um olhar de uma comunidade jovem, uma comunidade que tem um potencial enorme, uma comunidade que tem capacidade de inovação, e temos aqui no grupo do ciclo de tertúlias jovens destacados no setor da investigação e da inovação, que tem capacidade empreendedora e não apenas como uma comunidade para remeter as remessas. Permitam-me, enquanto mulher e que viveu a independência como jovem estudante, falar-vos do percurso de Cabo Verde, trazendo os ganhos no domínio do género e da evolução da mulher cabo-verdiana. Eu penso que se quisermos fazer o balanço dos 37 anos da independência, poderíamos pegar apenas nos indicadores no tocante à promoção e à integração da mulher no processo de desenvolvimento. E isso permitir-nos-ia ver que temos hoje um país diferente. Um país onde as
liberdades económicas, políticas, sociais, culturais são respeitadas e promovidas. Temos o quadro legal e institucional que promove e facilita o exercício do direito da mulher. Podemos fazer uma comparação simples. Eu exerci o meu direito de voto com 18 anos. A minha mãe com 41. Foi a independência que criou o quadro para o exercício do direito de voto, em 75. Mas, assim como os jovens do ciclo de tertúlia estão a ousar, estão a trazer a inovação, a nossa geração, a minha geração, participou ativamente no processo que garantiu o exercício de voto. O primeiro recenseamento foi feito com jovens voluntários que saíram no terreno para garantir que todos os cabo-verdianos em idade de votar iriam exercer o seu direito de voto. Foi com voluntariado jovem que se fez o primeiro recenseamento eleitoral. Mas, dizia, o quadro da promoção do direito da mulher começou logo nos primeiros anos da independência, com o quadro legal e institucional, com a adesão de Cabo Verde às convenções internacionais, às principais convenções internacionais, com a participação e a integração da mulher no primeiro Parlamento, em número reduzido, mas com uma presença, e isto tem melhorado e aumentado ao longo dos anos. Nós vimos também a evolução do quadro institucional, do Instituto da Condição Feminina para o ICIEG, seguindo a linha definida pelas organizações internacionais e hoje com um plano de promoção da equidade e da igualdade de género. As organizações da sociedade civil tiveram sempre um papel importante, desde os anos 80, com a OMCV, e mais tarde a criação de várias organizações, a Morabi, e hoje temos 11 organizações da sociedade civil trabalhando ao lado do ICIEG para promover e melhorar a condição da mulher. Gostaria de destacar os ganhos no setor da educação e da saúde, das campanhas de alfabetização também promovidas com voluntariado, promovidas e assumidas pelo governo, pelos primeiros governos, e depois a integração no setor da educação extraescolar e agora da educação e formação. Nós vimos a mudança do perfil da população cabo-verdiana em termos da educação. Hoje, os jovens com menos de 15 anos, todos sabem ler e escrever. Não era esta a situação que nós tínhamos em 75. Na saúde, é o setor onde temos também ganhos extraordinários. Os partos são hoje realizados quase em 90 e poucos % numa estrutura de saúde. Esta é uma evolução grande. Em 75 tínhamos a mortalidade materna elevada, a mortalidade infantil também elevada, e hoje as nossas crianças estão todas vacinadas, a 100%. Um outro elemento de destaque prende-se com a luta e o combate à violência baseada no género. Um domínio de desafio ainda, porque está-se a começar, já temos uma lei aprovada no Parlamento, o quadro institucional existe, é preciso agora trabalharmos para a sua implementação com o plano que já está tratado, já está aprovado, desculpem. Ainda dizer que o desenvolvimento de Cabo Verde abriu também novas oportunidades à mulher rural e à mulher urbana, e assistimos no campo à
criação de novas atividades, ao desenvolvimento e à construção de uma nova economia rural que permite à mulher contribuir para o rendimento e melhorar as condições de vida da sua família e promover a sua autoestima. Este percurso é um percurso que orgulha todos os cidadãos, mas que orgulha sobremaneira a mulher cabo-verdiana que está a participar em todas as frentes de luta e de promoção de desenvolvimento. Temos um novo canto em Cabo Verde, o canto da esperança, e penso que os resultados que estamos a conseguir levam-nos a concluir que conseguimos regar as raízes da seca. Temos o Poilão que está a abrir as portas do futuro e a nossa cultura, a nossa morna, está moldada na platina, é hoje destacada a nível internacional. O batuque e o funaná constituem o nosso cartão de visita e os nossos poetas panfletários já ressuscitaram nos bancos de escola, na calma desassossegada dos nossos bancos de escola, e estamos a assistir ao crescimento de lagoas de luz nas nossas ribeiras. Em todos os cantos de Cabo Verde, as torneiras estão a gerar lâmpadas e temos uma nova claridade que está a nascer na coroa da nossa língua. Temos uma melodia de manhã que já canta e que canta Li Malá. E te convidar vocês tudo, para ouvir essa melodia de manhã Cabo Verde fica a cantar. Muito obrigada. Sr. Primeiro-Ministro, Excelência, Sra. Embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Sra. Coordenadora do ciclo de tertúlias, Sra. Presidente da AGIC, Srs. Deputados da Nação, Senhoras Ministras, Sra. Embaixadora da França, Sra. Representante do Sistema de Nações Unidas, ilustres conferencistas, minhas senhoras e meus senhores. É com especial prazer que participo no ato de abertura da Conferência Internacional Cabo Verde do Futuro, promovida pelo ciclo de tertúlias. Prazer especial porque se trata de uma iniciativa da sociedade civil e muito especial por ser um grupo de jovens universitários da diáspora que a incorpora, organiza e dinamiza. Este país precisa de mais cidadania, mais irreverência, mais inconformismo e mais criatividade. E não há ninguém melhor do que os jovens para suportar essas necessidades. Porque o desenvolvimento é também uma questão de atitude. A economia, na sua essência, tem muito de psicossocial. Palavras e conceitos como confiança, estímulo, incentivo, criatividade, esforço, trabalho, responsabilidade são determinantes no funcionamento de uma economia e não são dirigidas ou implementadas pelas máquinas, por mais sofisticadas que sejam, mas sim pelas pessoas. São determinantes não do ponto de vista de uma abordagem individual, mas de agregado macro-social e económico. Estamos num estádio em que é preciso fazer uma autêntica revolução cultural, no bom sentido da palavra, para podermos dar saltos qualitativos no nosso processo de desenvolvimento face à predominância ainda de um modelo rentista de financiamento da economia e de um sistema de relações económicas e sociais ainda muito condicionado e dependente do Estado. Estas transformações passam pela educação, pela comunicação social, pelos agentes culturais, para estimular a responsabilidade, o mérito, a criatividade e a autonomia. Estas transformações passam também e fundamentalmente por uma cultura de exercício de poder como serviço público,
e para uma relação do Estado com as pessoas, suas organizações e empresas baseadas na autonomia, no primário da lei e numa separação muito clara das esferas de intervenção do Estado e dos partidos políticos na governação da coisa pública. Não se trata de uma separação apenas do ponto de vista formal, legal e institucional, porque ela existe, mas sim do ponto de vista da prática e da ação política. Fala-se muito em choque tecnológico, em choque de gestão, mas do nosso ponto de vista é necessário fazer um autêntico choque político-partidário para que essas transformações aconteçam. Estas transformações passam também por uma sociedade civil autónoma e interveniente. Mais autonomia, uma cidadania livre. E não se trata apenas de conquistar espaços. É preciso um entendimento tácito entre os partidos políticos de que eles não podem ter a pretensão de ocupar todos os espaços, estar omnipresente e omnipotente em tudo o que seja organização social e desresponsabilizar assim as pessoas perante si próprias, suas famílias e perante a nação. Somos ainda um país jovem. Há espaço e tempo para mudança geracional na fase de aprendizagem, de formação pessoal e de educação, para a difusão e prática de valores éticos que valorizem a responsabilidade maternal e paternal, a tolerância, o esforço, o trabalho, o mérito e o lucídio, sob a forma como o acesso ao dinheiro, ao emprego e ao sucesso é conseguido. Na vida, nada é fácil. A experiência de governação do município da Praia cimentou em mim ainda mais a convicção de que são necessárias mudanças comportamentais com alguma profundidade nas relações das pessoas com o poder, com o Estado e vice-versa, na relação das pessoas com o seu meio envolvente, na valoração social do trabalho e da responsabilidade. Num país pequeno, onde se vive de forma muito apaixonada a política partidária e onde o Estado domina em matéria de prestações sociais, o passo mais decisivo para a criação desse ambiente, sustentado por valores éticos, deve ser precisamente dado pelos políticos. Tudo isto significa o quê em termos concretos? Significa melhorar a qualidade da nossa democracia, significa condições que podem favorecer ou obstaculizar um crescimento económico e desenvolvimento mais acelerado quanto ao aproveitamento das potencialidades humanas e institucionais e ao uso eficiente de recursos. Afetam o ambiente para a afirmação da autonomia e da responsabilização da sociedade civil nas suas diversas formas de organização e de intervenção, incluindo a familiar. Afetam também o ambiente de funcionamento das empresas, que precisam de instituições competentes e credíveis e de um quadro de valores favoráveis à produtividade. Afetam a qualidade das instituições, quer a justiça, a administração pública, a regulação, a ordem pública, as escolas e a comunicação social. Significa que nestas matérias nós temos ainda que haver um grande déficit, mas temos maleabilidade demográfica e cultural suficiente para o superar. Governar com base na eficiência é muito mais difícil do que governar na base das infraestruturas. Exige um ambiente geral e institucional favorável. É isso que o país, neste momento, está convidado a fazer. Governar com mais eficiência. Mas governar a nível do Estado, a nível das empresas e a nível das famílias. E é isso que Cabo Verde vai ter que fazer daqui para a frente para tornar a sua economia mais eficiente, particularmente num contexto onde os recursos de transferências unilaterais escasseiam cada vez mais. Eu gostaria de terminar citando Annex de Tocqueville, século XIX, que dizia o seguinte: querem saber se um determinado povo é dotado para a indústria e para o comércio? Não procurem nos seus portos, nem na qualidade da madeira das suas florestas, nem nos produtos do solo. O espírito empreendedor trata de arranjar todas essas coisas, que sem ele, aliás, são inúteis. Vejam se as leis desse povo o incitam à demanda da prosperidade, à liberdade para buscar, se lhe dá o sentido e os hábitos para encontrar, e se lhe oferece segurança para poder fruir dos seus benefícios. Muito obrigado e boa conferência.
doutora Suzilene Rodrigues e os demais coordenadores do ciclo de tertúlias, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia, Senhora Embaixadora de Cabo Verde em Portugal, doutora Graça Sanches, Presidente da Associação dos Jovens Investigadores de Cabo Verde, senhoras ministras, senhoras e senhores deputados, senhora representante do Sistema das Nações Unidas, senhora embaixadora da França em Cabo Verde, senhoras e senhores conferencistas, caros tertulianos, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Queria, na honra de presidir a abertura desta conferência internacional, saudar a todos os ilustres presentes, felicitando com particular reconhecimento os organizadores de tão grande como importante evento. As tertúlias crioulas têm promovido encontros de elevado nível e de inegável oportunidade que contribuem para refletir e debater Cabo Verde em seus diferentes aspectos e por seus muitos propósitos. Este é um claro exemplo de participação e de maturidade da sociedade civil cabo-verdiana nas ilhas e na diáspora. Queria igualmente assinalar em gesto de apreço o 3º aniversário do ciclo de tertúlias que ao longo destes anos dinamizou a partir de Portugal um espaço já incontornável, porque de referência, onde os quadros cabo-verdianos e seus parceiros pudessem escrutinar com total abertura e em variada perspectiva a causa cabo-verdiana. A temática que trazeja à cidade da Praia a celebrar o vosso aniversário é por demais importante e mais de absoluto interesse para todos os cabo-verdianos. Somos todos chamados a abordar Cabo Verde e o futuro. Cada um à sua maneira, mas todos com o dever e o direito de contribuir com pensamento, discurso e ação para que esse porvir permita a Cabo Verde mais liberdade, democracia e desenvolvimento, e aos cabo-verdianos mais bem-estar, qualidade de vida e felicidade. O futuro, se nos atentarmos a Cabo Verde e à matriz e ao perfil dos cabo-verdianos, está impregnado, se não mesmo plasmado, na gênese da nação. Creio que a sina de olhar em frente é sina de crioulo, desde que começou a cumprir o destino afinal de todos nós. O futuro nos vem da hora inicial. Amílcar Cabral escreveria em apontamentos sobre a poesia cabo-verdiana que, abro aspas, o cabo-verdiano de olhos bem abertos compreenderá o seu próprio sonho e descobrirá a sua própria voz na mensagem dos poetas. Fecho aspas. Por conseguinte, em homenagem a Amílcar Cabral, falemos de Cabo Verde e futuro, no sintaxe das nossas utopias e na semântica das nossas verdades de cada tempo. Sendo um futuro, um tempo a vir, teremos de encará-lo como uma utopia que, a depender do nosso posicionamento crítico e estratégico, possa ser próxima ou distante, atingível ou inatingível,
neste presente, que este sim temo-lo aqui e agora a desafiar as nossas atitudes e comportamentos. É tudo uma questão de temporalidade, o passado, o presente e o futuro. Nesta inexorável temporalidade, enquanto cabo-verdianos, quais as mais corretas posturas e comportamentos? Amílcar Cabral definira bem esse conceito de viver a sua época, ou seja, de afrontar a temporalidade, assumindo as exigências históricas essenciais que na altura era a libertação nacional. Hoje, na minha modesta opinião, diria que a exigência histórica essencial que nos confronta é o desenvolvimento. À altura da independência, éramos um dos muitos países menos avançados do planeta e, segundo opiniões abalizadas, éramos um Estado inviável. Para muitos, era país improvável. Ao longo da história, sobretudo na longa noite colonial, passamos por enormes constrangimentos e vicissitudes. Éramos os flagelados do vento leste, como versejou Ovídio Martins. A nossa voz revoltada, como nula imortalizou Gabriel Mariano, era a voz dos mortos ultrajados. A escravatura, a estiagem e a fome, o êxodo e a imigração faziam parte do cenário destas ilhas. O poeta António Nunes sonhava um futuro com águas por levadas enormes, vivificando ânsias de todo um povo. E o poeta Mário Fonseca vaticinava, também expressando o sentimento coletivo enquanto a vida nasceu. E o futuro, hoje glorioso passado, aconteceu com a independência, cantada pela epopeia poética de Cursino Fortes como a hora zero no chão da República. Esse futuro, já passado, exigia a mobilização para a alfabetização e a escolarização, para a alimentação e a nutrição, para a saúde, para a construção de um Estado cujos cidadãos já nos primórdios tinham a utopia não só de uma nação soberana, mas de uma sociedade livre e democrática, um novo futuro. A poesia, então, deixou de cantar apenas o social e passou a operar também com os sentimentos individuais, com o existencial e o universal, como afirma a catedrática brasileira Carmen Tindosé. E esse novo futuro também aconteceu. Primeiro, com a instauração do regime democrático nos anos 90, consagrado por uma constitucionalidade que há 20 anos era o corolário de uma grande utopia. Era mais uma vez Cabo Verde a assumir a dimensão do futuro, expressa por cabo-verdianos que viviam a sua época. E como a história não para e o fim da história nos parece o único impossível, os cabo-verdianos continuaram e continuam a formular novas utopias, ou seja, novos prospectos de futuro, ou se quisermos bem a António Nunes, a vivificar novas ânsias. O processo das profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais ocorridos em Cabo Verde desde 2001 não só se influenciou este presente de país de desenvolvimento médio, como contribuiu para que hoje almejássemos um futuro de país de desenvolvimento sustentável. Os dados estão lançados e eles estão a encaixar-se. Escolas em todas as localidades, liceus em todos os municípios, universidades nos principais centros urbanos, hospitais em todas as ilhas, refeições quentes nas escolas para todas as crianças, barragens a serem operacionalizadas, estradas, aeroportos e portos modernos. E estão a encaixar-se com
quando densificamos programas como Casa para Todos e Internet para Todos. Entre mentes, se todo o progresso observado reflete a utopia de outrora, é também nossa convicção que ora ele está ainda aquém de esgotar o nosso potencial. Temos efetivamente capacidade e espaço para fazer mais e melhor. E é isto o nosso desafio de futuro. As infraestruturas, as energias renováveis, o turismo, a agricultura e o agronegócio, o ambiente, as tecnologias de informação e comunicação, os serviços financeiros e o cluster do mar, nas suas várias componentes, as indústrias criativas, são bons exemplos de setores onde há margens para potenciarmos a nossa utopia e explorarmos as nossas sinergias em prol do futuro. Estas são as áreas portadoras de futuro e é isto o nosso desafio. Um pequeno Estado insular como Cabo Verde tem de saber e de poder buscar outras formas de economia e outros cenários de parcerias, formas outras de parceria como fator de sucesso. Entretanto, se a utopia é o humus do futuro, a sua realização exige mobilização, tenacidade e teimosia, pedra a pedra, amor a amor. E as etapas não são fáceis de vencer. Como levar o desemprego a níveis mais satisfatórios e acelerar o crescimento? Como melhorar a produtividade e a competitividade? Como promover qualidade de vida e bem-estar social para todos? E é isso o nosso desafio. Como tornar o mar não repartido e do sonho afrontado, denunciado pelo poeta Arbênio Vieira, num mar de oportunidades? E porque a flor desfeita não embala o coração dos cabo-verdianos, precisamos reconstituir a flor da cabo-verdianidade para que olhemos para o futuro com o coração embalado. E é isto o nosso desafio. Só a utopia não basta. Tampouco bastam as palavras mágicas e as palavras que amaldiçoam. Só as palavras, quais sejam, não bastam. É preciso a compreensão crítica do mundo e de Cabo Verde, com ambição, mas também com prudência. Temos de ser prudentes e ambiciosos para evitar derrapagens numa época de profunda incerteza. Assumirmos de forma acertada e consequente esta nossa era. Não será por demais lembrar que o mundo enfrenta uma crise particularmente dura e que põe à prova os países. Esta crise, que também nos desafia, só será evitada. Esta crise que também nos desafia não será evitada sem políticas efetivas e sustentáveis de crescimento económico, geradoras de emprego e de coesão social. Por isso, insisto, passamos por um período de grande exigência e de grande responsabilidade para todos. Não há uma receita anticíclica. Nem esta ou aquela decisão é a panaceia de todos os males contra a tempestade instalada. O papel dos governantes será o de mobilizar os cidadãos e promover a confiança. No caso de Cabo Verde, a confiança e o prestígio continuam a ser, não duvidemos, o caminho para garantirmos a dinâmica de transformação para o desenvolvimento. Devemos empenhar-nos a todos os níveis para sermos um país de boa governação e um Estado de direito democrático, um país de estabilidade e de paz. Apesar das vicissitudes do percurso, não há que perder a serenidade e o empenho de garantir o bom nome e o prestígio de Cabo Verde. Não é uma tarefa fácil, sobretudo
diante das retrações, mas é sempre uma missão possível e, sobretudo, uma missão imperiosa, mercê da resiliência demonstrada ao longo de tempos, muitas vezes mais difíceis, e do profundo amor pelo país que tem sido o apanágio da nossa cabo-verdianidade. Temos, em sede do governo, a responsabilidade de promover políticas proativas para acelerar o crescimento da economia, estimular o investimento e a competitividade, ativando todas as energias endógenas e todas as oportunidades exógenas a favor de Cabo Verde. Temos de melhorar o nosso desempenho no combate à pobreza e na promoção do emprego. Temos de ampliar a nossa aposta na educação, no ensino superior e formação profissional, capacitando e qualificando os nossos recursos humanos. Temos de ampliar a nossa capacidade de criar mais riquezas, assumir que a riqueza, como diria o grande líder chinês, é gloriosa e que ela é socialmente distribuível. Temos de afinar a nossa fisiologia do empreendedorismo social e empresarial, acelerar o crescimento, encurtar o caminho do futuro e realizar a utopia desta nossa época. Tudo isso tem de ser resultante de uma visão assumida e partilhada, com linhas orientadoras consignadas na transformação como agenda e como meta e estrategicamente articuladas a uma atitude coletiva de realizar e de vencer. Temos sim dimensão de futuro, temos sim visão e atitude para transformar, para realizar e vencer. Cabo Verde, mercê dessa dimensão de futuro, inscrita na nossa identidade crioula, torna-se a cada tempo um Estado mais provável e mais viável, um Estado que vai reunindo as condições suficientes para a felicidade e o orgulho da sua comunidade internacional, com dignidade, autonomia, bem-estar e qualidade de vida. É uma longa estrada, mas já se diz na minha terra que o caminho longe se anda de véspera. Pois andando sempre, sabemos todos, mesmo que cada um à sua maneira, estarmos nas vésperas de um grande futuro. Como Primeiro-Ministro, estou grato pela vossa iniciativa e devo felicitar a vossa tenacidade e resiliência, bem como a vossa saudável ousadia, aliás, bem patentes no tema desta conferência Cabo Verde e o Futuro. Vamos sim, todos juntos, olhar o futuro de frente, em toda a sua verdade. Este é o desafio da nossa época, um futuro cuja verdade nos interpela a metas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio em 2015, as metas de um arquipélago cibernético e de energia renovável em 2020 e as metas da linha de frente do desenvolvimento sustentável em 2030. É hora de nos prepararmos para o salto. Os tempos, pelo espectro da crise mundial, são também de oportunidades, as tais oportunidades da crise. Saibamos, pois, participar desta dinâmica de encontros, trânsitos e diálogos. Preparemo-nos para as parcerias que se nos impõem. Vamos sim, cada um assumindo a sua responsabilidade. Fazer o futuro agora, colocando a utopia em perspectiva e na calha do afrontamento. Quem sabe a eleição de Barack Obama em 2008 e a sua reeleição em 2012 não tem a ver com a verdade dita de frente por Martin Luther King Jr., que nos anos 60 do século XX ousou afirmar: eu tenho um sonho. Na dimensão irrecusável também do sonho cabo-verdiano, quase mirabílica e de vez ao sol,
como escreveu um poeta da minha geração, exorto a todas e a todos por um debate responsável e construtivo, bem como irrequieto e crítico, como tem sido o timbre das tertúlias crioulas, em prol do futuro que, desde a hora inicial dita por Jorge Barbosa, nos bate à porta. Olhar a verdade de frente faz doer os olhos, mas acredito na força da nossa sociedade e na maturidade das nossas instituições para, a despeito da atual conjuntura, construirmos um futuro melhor e mais sustentável para Cabo Verde, com muita prudência, muita responsabilidade, muito trabalho e muita ambição. Muito obrigado.